agora, o assunto faz os olhos de muita gente brilharem: maquiagem. Mas não é qualquer maquiagem não, vamos descobrir truques e técnicas profissionais que ajudam a levantar o olhar, afinar o rosto e até dar aquela alongada. Quem vai revelar tudo isso pra gente é a maquiadora Camille Cabral, acompanhada da nossa modelo Fernanda Bodanese. Boa tarde, meninas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Camille, vamos começar já com mãos à obra ali. A Fernanda tem um rosto mais arredondado, que tu me comentavas aqui. Ele é um pouquinho mais arredondadinho. Já deixei a pele dela preparada também com a base, com o pó. E aí eu vou trabalhar mais a questão do contorno e do blush no rosto dela. Vamos lá então. Posso começar? Pode ir fazendo e falando. Vamos lá então. No caso, pra gente alongar um rosto, normalmente a gente busca deixar as linhas mais retas. Então eu vou começar aqui, quase no topo da orelha dela, fervendo um pouquinho aqui. Pode virar a cadeira se tu quiser um pouquinho ali. Isso, melhor. Que daí a gente enxerga melhor. E aí eu sempre vou começar depositando o produto aqui e aos pouquinhos eu vou descendo aqui em direção à boca, pra gente fazer bem esse formato de alongamento. Quais são as cores indicadas para esse... Olha, normalmente depende muito do subtom da pessoa. A Fer, ela tem um subtom um pouquinho mais quente, então tudo bem eu trabalhar com essa cor que ela é um pouco mais avermelhadinha, sabe? A gente consegue usar esse tipo de coloração. Se a pessoa tem uma pele mais fria, como é, por exemplo, o caso da minha pele, eu já vou usar um contorno um pouco mais frio também, pra gente meio que seguir a sombra natural do rosto da pessoa. Camille, tem algum tom que é melhor para todo mundo? Olha, o marrom mais neutro possível vai ter mais tipos de pele que vão se acertar, digamos Fernanda, assim. mostra pra gente ali pro lado da câmera. Isso, pra gente ver essa Isso, paleta aí. Essa paletinha ela vai ter aqui um tom um pouco mais quente e um tom um pouquinho mais frio e até com um pouquinho de brilho, que daí ajuda a dar um pouquinho mais de iluminação. Qual que você tá usando? Eu tô usando esse daqui. E esse é um pouco mais universal ou não? Ele é um pouquinho mais universal, ele vai encaixar com mais tipos de pele. Vamos fazer outro ladinho também? Então, ali entre um pouco acima da orelha, né? Isso, ó, bem aqui no topo, a gente vem fazendo essa linha o mais reto possível. Como se fosse colocar um risquinho ali entre aqui e a boca, né? Isso, tem pessoas até que usam o dedo aqui, ó, pra delimitar, sabe? Pra gente conseguir ver bem certinho essa linha. Se a gente começar a curvar demais, que é o que muitas pessoas fazem, de delinear essa bochecha, a gente vai deixar o rosto mais redondinho. Então, o certo é a gente tentar trabalhar com linhas mais retas. Nesse caso, a gente tá alongando, né? Nesse caso, a gente tá alongando. Tá. Olha ali de frente, acho que já dá pra ver que ele já... Sim, é como já dá se uma sombra, né? Isso, a gente sombrear esse rosto. Faz uma harmonização com a maquiagem. Exatamente. O nariz também, eu sou uma pessoa que eu gosto de delinear menos o nariz. Eu acho que só fazer uma sombrinha mais suave no nariz é melhor, porque como tu me perguntou sobre a questão dos rostos, né? O nariz, ele vai variar muito. Então, a gente não pode, às vezes, tentar logo de primeira, quando a gente tá aprendendo, contornar tanto esse nariz, fazer aquela listra, sabe? Entendi. Então, a gente só vai dar aqui realmente uma afinadinha leve na pontinha. Pra nós amadoras. Isso. Pra gente não tentar carregar demais. Tá. Isso. Vamos fazer a partinha do blush também? Vamos. Isso aí. A partinha do blush, agora a gente já fez como se fosse uma caminha pro blush. O contorno já ficou bem alinhadinho. Sim. Então a gente vai vir com bem pouquinho produto e a gente vai começar a Dá passar... uma viradinha pra lá, pro teu lado de lá. Isso, obrigada, Fernanda. A gente vai passar bem aqui acima do contorno. Por que acima? Porque a gente tá tentando levantar esse rosto, né? Então, quanto mais aqui nessa região a gente aplicar, melhor. Tem pessoas até que passam um pouquinho aqui na parte dos olhos pra ele fazer justamente esse lifting, só usando a maquiagem. Camille, a gente até sugeriu essa pauta, se tu quiser fazer outro lado enquanto a gente fala, é porque a gente vê muita coisa na internet hoje, né? E aí tem até uns memes, né? Tipo, meu Deus, como que chama o... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora que tu fez antes ali. O contorno? O contorno já tá no lugar do blush, o blush vai quase pro lugar da sombra. Isso que tu falou é bem interessante. A gente tem que cuidar também pra gente não perder essa leve divisão. Tem que ter, né? Esse leve esfumado entre os dois, porém a gente não pode fazer aquele que é quase um sorvete napolitano, sabe? Que fica realmente os dois muito delimitados, senão ele cria muita marcação. Isso. Você tá usando pó, né? Ele mais em um pozinho ali. Tem aqueles que são em bastão, e aí a gente vê muita marcação ali e depois esfuma. Você aconselha pra quem não sabe fazer? Eu acho que pra quem tá começando é melhor com o pó. Tanto por isso que eu já trouxe ela com a pele seladinha com o pó, porque o legal é a gente sempre pensar em usar produtos que eles vão ter a mesma textura. Então, se eu tô trabalhando na pele selada, que eu já passei o pó, a melhor coisa que eu faço é vir com o pó. Entendi. Se eu for usar o contorno em creme, o blush em creme, tu vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que primeiro fazer com a pele úmida, depois selar, então é mais trabalhoso. Difícil de esfumar e de limpar depois se der errado, né? Isso, pode ser. Se der errado, vai ter que ficar assim mesmo. Onde mais a gente faz o contorno? O contorno, nesse caso?
No caso da feira, eu posso trabalhar até na parte da testa, porque a gente tem que cuidar também, se a pessoa tem uma testa muito curtinha, o legal é nem contornar a testa. Entendi. Mas no caso dela aqui, a gente ainda consegue fazer bem rentezinho ao cabelo. Mas é pouquinho também, É né? bem Porque pouquinho. Ela não tem uma testa muito Tem aquelas pessoas que É precisam bem bastante. tranquilinha a testa da Fernanda, não precisamos passar muito. No queixo também, às vezes a gente pode passar um pouquinho só pra dar essa sombreada. Tem que pensar nas regiões do teu rosto que fazem sombra. A nossa mandíbula aqui, ela vai fazer sombra. Aqui a gente tem esse ossinho, então ele cria uma sombra. O nariz também. Então a gente tem que pensar na lógica, digamos assim. Isso. E aí, posso falar do iluminador também? Sim. A gente pode iluminar um pouquinho também. Tô usando todo da mesma paletinha. Eu acho que isso é bem prático pra gente ter em casa também uma paletinha que já tenha tudo isso. E esse iluminador vai em cima do blush? Ele vai em cima do blush. A gente vai construindo ele sempre pra cima. Então a gente Fica um vai super vir degradê aqui. ali, né? Isso, fica um degradê bem legal, ó. Bem sutil. Vira pro outro lado aqui pra mim. Obrigada. E essa parte eu adoro passar no nariz. Eu acho que é o meu contorno do nariz, eu acho que é o iluminador, porque aí assim a gente evita marcar tanto e só faz aquele pontinho. Deixa eu pegar aqui, eu tenho esse pincelzinho. E aí a gente faz bem aqui, ó, na pontinha do nariz dela. Camille, é muito difícil a gente entender o nosso tom, como você falou lá, para escolher a cor ali. Como que faz isso? Assim, eu acho que a gente tem que tentar se olhar e ver o que vai ficar legal em nós. Tem que A testar maquiagem mesmo. sempre tem que testar. Tá. Porque às vezes a gente vai olhar lá um contorno, ele parece super escuro, mas na hora que você aplica, ele não fica tão escuro assim. Aqui a paletinha é um exemplo disso. Se você for olhar, essa sombra ela parece uma sombra mais escura. Se for ver pelo tom de pele da Fernanda, que é super clarinho. Mas ainda assim, ele funciona super bem. Então, o negócio da maquiagem é sempre a gente testar. E no escuro, comprar sem pensar antes, não vai dar certo. E também pedir indicação, né? A gente pode ver, hoje tem vários cursos de automaquiagem na internet, várias maquiadoras fazem. Então, o melhor é você se informar. Tá certo. A parte que a gente queria mostrar era o contorno, né? Tá feito, Isso, né? tá Não é feito, nada prontinho. muito complicado, não precisa passar tanta coisa Super tranquilo. pra ficar mais natural. E aí você faria depois aqui uma sombra. Dá pra gente fazer uma sombrinha Enquanto bem... a gente vai encerrando, agradeço vocês, tá? E a gente vai Imagina. encerrando mostrando aqui. Venham outras vezes, quem sabe pra gente falar dos tons de pele. Ótimo. Muito obrigada. Gente, Ver Mais de hoje fica por aqui. Amanhã, ao 1h20 da tarde, depois do Balanço Geral, tem mais. Para rever o nosso conteúdo, acesse ndplay.com.br. NDTV, mais catarinense impossível. Beijo, até amanhã.